amigos do Desvendando Macaé. Olá, boa tarde. Meu nome é Rubem Pereira. E eu sou Graziele Gueducci. A gente hoje retorna a continuidade das nossas 1000 histórias, curtas e antigas, 1978 e 1985, por Antônio Álvares. A gente empreendeu esse estudo aí de 1000 histórias e hoje a gente traz para vocês ao vivo, todo dia, meio-dia, nas nossas redes, no YouTube e também no nosso Facebook, as 1000 histórias. A gente chegou ontem, nós chegamos à história de número 150, que é um marco, e hoje a gente continua, né? Fomos até a história 152 ontem, hoje nós vamos à frente aí, vamos nessa. Vamos, Graça. Hoje é a live 26, né? É, a nossa live 26. Vamos lá. A gente vai então ler do dia 19 ao dia 25 de 1979. Vamos começar pela história 153. Como todos sabem, até o fim da primeira década deste século, não havia prefeitura municipal em Macaé. O poder executivo era exercido pelo presidente da Câmara Municipal, cargo desse estado de coisas. Por sinal, em 1906, o Dr. Alfredo Bacher sai diretamente da presidência da Câmara Municipal de Macaé para seu governo, 1910, em ato de 15 de fevereiro. Não, você pulou aí. Ele sai para a presidência do Estado do Rio de Janeiro. No último ano de seu governo 10, em ato de 15 de fevereiro, é criada a Prefeitura de Macaé pelo governo estadual, o Dr. Silva Marques. Engrossou. Em 3 de março, em sessão extraordinária, municipal aprovou moção recusando dar posse ao prefeito nomeado, o que de fato fez quando ele aqui chegou, no dia seguinte. O governador estadual envia para Macaé uma força de cavalaria para garantir seu ato. Sodré, por seu turno, com os efetivos do exército, fica ao lado da Câmara. Por pouco a coisa sai violenta. Para a luta armada, né? Para encurtar as coisas, pois essa história antiga tem também a obrigação de ser curta. Aconteceu a parada. Dr. Silva Marques não foi o primeiro prefeito de Macaé. Aconteceu com o Dr. João Francisco Moreira Neto em 9 de maio, 2 meses e meio antes do centenário de Macaé. Importante, hein? Esse relato aí é de uma fase muito turbulenta da política. Turbulenta da política macaense, estadual e nacional, né? Por não dizer isso. Dizem que era muito mais violenta do que é hoje, que existe, né, essa polarização da população, né? Um tá de um lado, outro tá do outro, como se fosse torcer pro Flamengo e pro Vasco. Mas naquele tempo existia violência, existiram muitas mortes, né? A gente já chegou até a falar sobre isso aqui. Exatamente. Esse tempo foi um tempo do Bacher, né, com Nilo Peçanha, que até foi o que gerou grandes estudos de Conceição Franco, né? É isso mesmo. Através dos estudos dos cemitérios, né? Bom, o que é muito importante dessa história aí é a gente ter claro que em 1910, né, o Dr. Alfredo Bacher, ao se tornar, você vê que coisa forte, como era forte a política na região de Macaé. Macaé não tinha prefeito como figura do prefeito. Quem exercia o cargo de executivo na cidade era o presidente da Câmara, né? E aí o Dr. Alfredo Bacher, ele sai diretamente de presidente da Câmara de Vereadores de Macaé para ser governador do estado, né, que é o cargo de presidente da província do Rio de Janeiro. Isso é um sacar, né, mostrar a força política de Macaé, a presença que Macaé... E como eles recusaram, né? O primeiro prefeito que foi nomeado aqui foi recusado pelos vereadores. Então, ele sai daqui como de prefeito, né, de presidente da Câmara para governador, e enquanto governador ele nomeia o Souza Marques para ser o primeiro prefeito de Macaé em 1910. 1906. Não, 1906 é que ele se torna lá. 1910 ele nomeia e o pessoal não aceita. Só tendo Macaé prefeito mesmo em 1913. Então era para ter desde 1910 esse prefeito. Não tem porque a população não aceitou. Daí, isso já é a rixa política que tinha dos niilistas, né, da turma de Nilo Peçanha, o pessoal do Alfredo Bacher, que era de Macaé, né, local de Macaé, saiu daqui, presidente da Câmara, o médico do povo. É importante, né? É importante a gente sacar o que está nessa história aí. E ele foi de presidente da Câmara, né? O médico do povo não, médico do povo foi o Júlio Olivier, né? Desculpa, fiz aqui uma... Confusão. Acontece.
Isso aí. Bom, a gente até, tipo, lembra vocês que fazer um programa ao vivo não é nada fácil, né? Às vezes a gente gagueja, às vezes a gente fala algumas coisas aqui. E a gente não sabe de tudo, né? A gente está estudando, estamos relendo, buscando outras fontes sempre, para a gente poder conectar essas histórias, né? E conseguir contá-las de uma maneira prazerosa, gostosa, né? Tudo. E a gente traz de uma forma simplificada. A gente também tenta trazer o conhecimento, né, do que a gente vem pesquisando. Que a gente já estuda. E para divulgar. As lives é isso, é divulgar a história de Macaé, a memória de Macaé. E como a gente diariamente tira mesmo um tempo pra gente estar fazendo um estudo em família, então a gente aproveita e compartilha isso com vocês. Então é uma coisa bem natural ser o que aconteceria pelos bastidores. Bom, vamos para a história 154. A gente que tem enorme preocupação em saber na história de uma cidade quem foi o primeiro do lugar neste ou naquele aspecto. Assim, em termos de Macaé, como vimos acima, o primeiro prefeito foi Moreira Neto. O primeiro jornal foi o Monitor Macaense. O Rubens sempre faz a observação aqui de que nos 200 anos de Macaé foi encontrado num documento jurídico um jornal anterior ao Monitor Macaense. É o Macaense, né? De 1961. Quando o Tonito escreve isso aqui, então a gente sempre gosta de ressaltar também, ele está usando o parâmetro que se tinha em 1979, de 78 a 85. Nesse caso aqui, é em 1979 que ele escreveu. Inclusive, os acordos ortográficos que estão pungentes aqui nesse texto são os vigentes daquela época também, que isso fica sempre... O nome dessa live podia ser Notas ao Vivo, né? Porque a gente vai dando notas que uma leitura de um livro desse, que é datado, né, de 79, 80, 81, vai até 85 esses escritos, eles têm a marca daquele tempo e precisam notas, né? E a gente dá essas notas aqui ao vivo. Lembrando que o que o Tonito fazia na época que não existia internet, chegar esses estudos que ele fazia através de sinais. Esses livros são uma compilação as notas, todos os artigos que ele escreveu para jornal, compartilhando também o resultado dos estudos dele, o conhecimento. Só que é como se fosse um Twitterzinho do Tonito de antigamente. Ele todo dia escrevia no jornal, toda semana saía 3, 4 artigos dele em nomes de histórias curtas e antigas, e ele botava lá 5 linhazinhas de história. Em torno de 15 a 20 linhas. Então são pequenas cápsulas de história mesmo. A gente gosta sempre de relembrar, porque não é todo mundo que está acompanhando a gente desde a primeira live, a gente já está na live 26, então é importante que a gente... Então vamos lá, você estava falando aí, é muito interessante essas primeiras ocorrências de determinadas coisas em Macaé. O primeiro jornal... No começo do parágrafo. Os de Macaé, como vimos assim, surgiram em 1862. O primeiro clube de futebol foi o Macaé Futebol Clube, em 1914/1915. A primeira Câmara foi constituída por Dr. Demétrio Fragoso, Manuel Gomes Braga e Manuel Antônio Abreu Lima. A primeira escola foi a dos jesuítas. O primeiro teatro foi o ainda existente Santa Isabel. E outros primeiros haveria para relacionar. Hoje, para os colecionadores de primeirices, aí vai o nome do primeiro doente. Olha aí. Claro que não a primeira pessoa a adoecer em Macaé. Coisa difícil, inclusive por não saber a que dia nasceu Macaé. No caso, o primeiro doente a internar-se na casa de caridade essa informação. Foi ele, o cidadão Antônio Augusto de Oliveira Botelho, que deu entrada no hospital em 25 de março, com alta em 4 de abril. Olha aí, ficou lá um mês, né, praticamente. Essas curiosidades que as pessoas têm, né? Os primeiros nomes de ruas, o primeiro futebol, o clube de futebol da cidade, né? Primeiro jornal, a primeira farmácia. Isso são curiosidades que as pessoas têm mesmo sobre o lugar. E o Tonito tratava também dessas coisas, buscava, ele achou nas suas pesquisas diárias em jornal. E faz parte, né, que ele foi juntando, né? Na verdade são marcos, né? As pessoas gostam de saber os fundadores, vamos dizer. E isso também é importante no quesito memória coletiva, né? Enfim, vamos lá. Então agora eu vou ler a história 155. O comércio macaense, tímido até 1880, a partir dessa época, teve um crescimento vertiginoso, especialmente apoiado na grande e importante colônia portuguesa de nossa cidade de então. Cresceu ele não apenas em número de estabelecimentos, mas na importância desses pelo vulto de seu movimento
e pela categoria do que vendiam. Com o alfandegamento pelo final do século, existiam na cidade importantes casas atacadistas, por exemplo, Branco Pires Marinho e Companhia, Monteiro Guimarães e Companhia, Soares Branco Pires Marinho e Companhia, Soares Afonso e Companhia, Pedro Guimarães Alves e Companhia, Costa Fernandes e Companhia, Quaresma e Companhia, Lobo Dantas e Companhia, Martins da Costa e Companhia. Avalemo-nos do articulista em que nos apoiamos para essa nota, abre aspas. Eram nossos verdadeiros colossos comerciais. Mesmo no ano de 1900, ainda era muito animador o comércio atacadista de Macaé. Existiam as seguintes casas atacadistas: Branco Serrão e Companhia, Fernandes e J. Siqueira e Companhia, J. Fernandes e Companhia, Guimarães e Walter e Companhia, Alfonso e Tabuada, Jorge Chalou, Lobo Júnior Irmãos. Isto para só citarmos os principais, fecha aspas. Fora da cidade, em Glicério, por exemplo, destaque para as firmas como Matos e Filho, Bento Costa e Companhia, Silveira e Irmão, Casa Rabiça e Jabor, Bittencourt e Companhia e outras. É isso aí, muitos nomes conhecidos, né, de Macaé, comerciantes antigos da cidade. Muitos chegaram até aí a segunda metade do século XX, né, até 1980, 90. Principalmente os Chalobes, né, os Ximenes. Os Ximenes foram até hoje, né, tem uma história no comércio muito forte, que é também que a gente já entra aí numa comunidade que vem para Macaé, que é a turma dos sírios, libaneses, né. Tem uma comunidade muito forte, depois o Tonito vai tratar disso também, desses comerciantes que chegam em Macaé, espanhóis, sírios, né, diversas nacionalidades. E a gente vê aqui os Bittencourt também, né, Bittencourt, Ximenes, são nomes muito conhecidos até hoje no comércio de Macaé. E tiveram Chalobe, né, como eu falei, tiveram Casa Chalobe ali na Rua Direita, esquina ali com a Rua do Beco do Caneco. Hoje é um grande estacionamento, infelizmente foi derrubado. Uma rádio, né, de poste na Rua Direita, final dos anos 80, né? Ali, bem poste, ela tinha sede em cima da Casa Chalobe, naquele prédio antigo ali, do lado da Papelaria Fachada, né? Rua Direita, esquina com Beco do Caneco. Então são memórias que esses nomes vão trazendo, né? Esses grandes personagens, Guimarães, né, que até hoje tem loja com o nome dessa família, Chalobe, que vai ser sempre muito falado, sempre serão muito falados na história do comércio da cidade. E o interessante é que ele também mostra como o comércio na virada do século XIX para o XX, né, finais ali do século XIX e virada para o século XX, era uma instituição, né? Então, assim... Um comércio muito forte, dessa época aí muito forte. Né? Tinha uma colônia de portugueses, inclusive para quem não sabe, onde hoje a Escola Matias Neto seria uma sociedade beneficente portuguesa, eles construíram com essa finalidade. Um hospital, né? Exatamente. Então, assim, para se ter uma noção, o Casculeiro era português, né? Ele vem junto com essa colônia portuguesa. Exatamente, esses imigrantes. Foi vice-cônsul em Macaé. Enfim, então assim, né? O Murteira também. Existiu uma importância muito grande da imigração dentro de Macaé e existia uma força muito grande da economia através do comércio. Né? Então isso a gente também não pode negar, achando que foi a Petrobras que salvou Macaé de... Não, Macaé, esses econômicos de Macaé são diversos, anteriores a 1970, né? Do século XX. São diversos. A gente tem... Macaé não começa com a Petrobras. Não, isso aí é um erro que se falam, algumas coisas que são ditas muito erradas sobre Macaé. E a gente vem tratando aqui, né, numa história ou outra do Tonito, a gente tem espaço para poder falar sobre essas coisas que vão falando, são vícios que vão criando, vícios, igual vício de linguagem, né? Tem vícios de história também. O cara é viciado em contar aquela história daquele jeito. Inclusive esses dias o nosso amigo Ricardo Aguiar de Rio das Ostras fez uma postagem ótima dando os 10 vícios históricos de Rio das Ostras, né? A gente pode puxar para Macaé também e dar alguns
Um deles é esse, falar salvou Macaé, o que seria de Macaé? E agora que não existe mais Petrobras, nós vamos... Como se Macaé nunca tivesse tido força anterior aos anos de 1970, a gente pode enumerar aqui rapidamente 3, que é a economia que a gente teve inicialmente... açucareira... antes dessa ainda a gente teve uma economia que era uma economia que parte dela era oficial e parte não era, que era da extração natural, né? Extração de madeiras, extração de diversas coisas da terra, lá no século XVII. Depois a gente já tem a cana-de-açúcar, que é Macaé tem uma história muito forte, principalmente os distritos de Quissamã e Carapebus, e a gente falar que numa época que Macaé eram os distritos. Macaé era Glicério, Neves, né? Quissamã e Carapebus. Macaé em si, Macaé era uma coisa segunda, né? Ficava ali em segundo plano, concomitante um pouco para o café, né? Para as riquezas agrícola da cidade. Isso para falar de 3 só, se a gente for cutucar mais, a gente vai achar outros momentos que Macaé teve. Sempre foi forte na produção, sempre foi forte na produção rural, inclusive o porto de Imbetiba, que foi utilizado pela exatamente. Quando a Petrobras chegou, ela já encontrou o porto pronto. Esse porto já tinha movimentos do Império, né? Já tinha sido um dos maiores portos do mundo. História que se repete, Macaé com muito dinheiro, a borbotão entrando ali pela alfândega, aquele movimento que o movimento era curto, era pequeno, né? Mas então, você sabia que é isso? Corrupção, né? Então, as histórias de Macaé são histórias que assim, a gente começa a voltar lá atrás, buscar, né? Mais antigamente essas histórias, a gente vai achando as mesmas histórias de hoje lá atrás. É comércio abundante, muito rico, com necessidade de se alfandegar, inclusive, para poder gerar recursos para a região. Olha aí. Né? O que é isso? É exploração da terra, indústria de exploração. E nós que trabalhamos com turismo na cidade, a gente já ouviu muitas vezes pessoas achando que elas é que são precursoras atualmente do turismo. Gente, vamos acordar, né? Não é a gente que está fazendo... A gente faz o turismo junto. Para o turismo existir, precisa existir a realidade e qualidade de vida de quem vive na cidade. Gente, em 1963, Antônio, que é um roteiro turístico pela cidade. Em 1063, Macaé estava comemorando 150 anos. Que é o livro ABC de Macaé. Que é um passeio pela cidade, é um Desvendando Macaé, né? É um guia informativo turístico de Macaé. Né? Em 63. Ele fez esse guia, o Antônio Álvares Parada. Mas a gente tem um hotel que é do século XIX. 1889. O hotel ele está em pé. Então, assim, o turismo ele existiu também já muito forte na cidade, a ponto de se ter a necessidade de ter um hotel que era o segundo maior do estado. Assim como hoje nós estamos em segundo lugar no estado em quantidades de leitos, né? A gente já tinha isso. Em 1958 nós já éramos o segundo do estado. No tempo da colônia do Sesc. Precisamos conhecer, a gente não caia num egocentrismo, né? De e nem coloca as coisas para baixo, né? Coloca uma baixa estima, né? Uma alta baixa estima, né? Uma alta baixa estima ou uma baixa autoestima que fica parecendo que Macaé não tem nada, é de gênio, vocês estão inventando. Não tem ninguém inventando nada, gente. A gente tá querendo dar continuidade, fomentar, fazer o que a gente faz muito é doir mesmo, né? Mexe naquele lugar e depois aquele lugar se mexe, mas a gente pode, né, tendo conhecimento, vai se mexer muito melhor. Nós temos sido grandes provocadores, vamos dizer, né? Porque aí a gente fazendo sem dinheiro, sem recursos e conseguindo fazer uma coisa que ninguém acredita, faz com que as pessoas que têm dinheiro, porque fica até feio, né? Vou trazer aqui 3 histórias curtas e antigas pra gente finalizar a nossa entrada de hoje, tá? Todo dia, meio-dia, a gente está entrando na rede do Facebook, gerando conteúdo para nossa página também do YouTube, tá? Entrem lá na página Desvendando Macaé do YouTube, inscrevam-se, compartilhem, tem diversos outros vídeos lá, diversos pedaços da história de Macaé, diversos relatos, são coisas sobre a cidade de Macaé, passeios na cidade, passeios em lugares específicos, né? A gente tem algumas coisas interessantes, a gente está a cada dia colocando mais conteúdo no YouTube, tá? E aqui no Facebook, a gente vem todo dia, meio-dia, fazendo essas lives, tá? Então a gente entra aí na página aí do Desvendando, entra lá na página, amigos, compartilhe nossa página, para que mais pessoas tenham acesso. Eu vou fazer aqui a história 156, 157 e 158, tá? Vamos nessa.
semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 1979. Quando na última semana, que a gente acabou de falar aqui dessa semana, ó, na história 153 desta série, rememoramos a confusão surgida em 1910, quando a Câmara Municipal de Macaé desafiou o governo do estado que criara a prefeitura e nomeara seu primeiro ocupante. No final da nota, registramos o que todos sabem, que o primeiro prefeito de nossa terra veio a ser o Dr. João Francisco Moreira Neto, em 1913. Aqui agora desejamos juntar apenas mais algumas informações sobre o Major de Engenheiros, e exerceu o cargo desde 9 de maio de 1913 até 20 de outubro de 1915, o cargo de prefeito, né? Quando ele foi substituído por José de Oliveira Lobo Viana Júnior, o famoso Lobo Viana Júnior. Meses antes de assumir a prefeitura de Macaé, Moreira Neto, em fevereiro de 1913, esteve entre nós como chefe da comissão encarregada pelo governo estadual para o serviço de instalação do abastecimento de água potável na cidade, ocasião em que foi verificar na Atalaia a captação da mesma. Foi ele quem projetou e executou também os serviços de água e esgoto da Vila Operária Marechal Hermes, no subúrbio de Deodoro, no Rio de Janeiro. Falecendo em 2 de setembro de 1923, em Copacabana, Moreira Neto teve seu nome da Rua Conselheiro Dantas, por deliberação de 10 de julho. Hoje, a Rua Prefeito Moreira Neto é a pequena via pública que une a Rua Pereira de Souza à Praça Veríssimo de Melo, pela lateral da Igreja São João Batista. Bom, algumas coisas importantes aqui, para a gente ser bem curto também, como o Tonito foi. A Rua Moreira Neto é aquela rua colada na Igreja São João Batista, que sai onde era o Vitaçu, para os macaenses mais antigos. Ali onde era o Vitaçu, que a gente tem a entrada do ginásio Juquinha, ali é a Rua Pereira de Souza, Doutor Pereira de Souza. Ali é a antiga Rua dos Pescadores, onde foi fundada a Nova Aurora. Depois ela vai para outra rua, que é lá no Beco do Zé de Sá, né? Tudo essa história que a gente contou aqui do Moreira Neto, isso aqui é muito importante. As obras, ele era major de engenheiros, hein? Tinha um cargo alto. Patente alta. Ele foi o responsável pelas obras da água potável em Macaé, no Atalaia, que é uma história também que já foi contada aqui, vai ser mais contada, e é muito importante para Macaé a luta que foi, né, a água potável que acabou sendo captada do Atalaia. Foi comprado canos da Inglaterra que ficaram no... Né, foi contado agora há pouco isso aqui por Tonito. Ficaram no porto de Macaé preso porque a cidade não tinha dinheiro para tirar esses canos da alfândega, né? Então a cidade precisou de ajuda para poder tirar esses canos e instalar. O Moreira Neto foi o engenheiro responsável, né? Um engenheiro militar, ele, major de engenheiros. Primeiro cara que assim, ele foi colocado o cargo de prefeito, e ele veio logo ser o nosso prefeito em 1913. Ele era negro, né? O nosso primeiro prefeito, a gente tem que lembrar que a gente estava aí há apenas 20 anos, 25 anos da abolição da escravatura. Ele era negro, ou se preferirem mulato, né? Como preferem também chamar o Machado de Assis e algumas outras figuras do Brasil. Mas é sangue negro, isso é muito importante para a nossa história. O primeiro prefeito de Macaé, para causar muito orgulho, né, a todos nós de Macaé, a gente ter como primeiro prefeito um engenheiro militar negro que entrou e exerceu seu cargo com maestria. Foi um cara que deixou sua história. A rua principal da cidade, que era a Rua Télio Barreto, a Rua do Colégio, né, ganhou o nome dele, e logo depois, quando morre Télio Barreto, em 1941, vira a Rua Dr. Télio Barreto. Olha a história que esse homem deixou em Macaé. Então é importante, quando vocês tiverem, a gente puder estar passeando por Macaé, na prefeitura, ali no Paço Municipal, tem lá um painel com os prefeitos de Macaé, os primeiros prefeitos, e ali você vai ver a figura do Moreira Neto, com seu óculosinho, né, e vocês vão poder sentir mais a revelação da figura desse primeiro prefeito de Macaé. E vamos embora, vamos à frente. História 157, vamos lá. História 157. Isso aí, galera. Essas histórias aqui trazem o que uma história curta traz, né? Proclamada a independência do Brasil em 7 de setembro, o príncipe regente Dom Pedro somente veio a ser solenemente coroado como primeiro imperador do Brasil em 1º de dezembro de 1822. Entre os dois fatos, o ato ocorrido às margens do Ipiranga. Foi ele o da aclamação do príncipe Dom Pedro como imperador do Brasil, ato ocorrido em 12 de outubro, no Rio de Janeiro, numa reunião das câmaras fluminenses. Nessa cerimônia, que ficou marcada na história de nossa pátria, Macaé estava presente, pois a Câmara Municipal da então Vila de São João de Macaé
se fez representar através do vereador Manuel Joaquim de Figueiredo. Desse edil, pouco mais sabemos. Francisco de Figueiredo, um dos primeiros juízes almotassés, quer dizer, encarregados da aplicação exata dos pesos e medidas e da taxação de gêneros alimentícios da vila. E posteriormente também foi um momento importante mesmo, a gente teve um vereador presente, o Figueiredo, e foi juiz almotassé da cidade também, né? Que a gente já veio falando várias vezes. A gente teve uma pessoa que falou sobre isso com a gente. O juiz almotassé, como o Tonito revela muito bem aqui, o principal cargo dele, né, ele era um juiz que tratava como se, antes de ter a alfândega, ele era a alfândega da cidade. Era ele a figura da alfândega. Né? Depois, quando teve a alfândega, passou a ter a mesa de rendas da alfândega, e lá era pesado, mas tinha certamente... Ele era a autoridade fiscal, né? Certamente ele também tinha o poder de ir lá e fiscalizar a alfândega. O que acabou acontecendo e acabou se descobrindo que Macaé não era deficitária, ela era muito rica, mas os caras subiram. Teve um que foi nomeado para vir para Macaé, tal qual o prefeito de 1910. Eu acho muito interessante, né? E não deixaram o cara descer no porto. Não, a gente não. Daí começaram a o povo que não quer mais alfândega. Na verdade, o povo não queria. Era mais roubalheira, né? Não queria mais que o cara viesse. Ele já vinha de outro lugar com fama de exatamente, corrupto, né? Mas eu acho muito interessante essa força que a comunidade, que a sociedade tinha, né? Nesse tempo de fazer se ouvir. Exatamente. Independente da vontade de políticos, eles se faziam. Já são dois casos aqui emblemáticos, né? O primeiro de não deixar, né, o prefeito que foi nomeado via o governo do estado, que no caso era o Alfredo Bacher, que nomeou, mas não foi aceito, não teve. Macaé só foi ter prefeito em 1913, não foi naquele momento. E também, né, essa história aí do chefe da alfândega ser nomeado e chegar aqui, já tá tanta história de roubo, e o cara já ter tanta fama, que a população foi pro porto e não aceitou ele, não deixou ele descer no porto da Imbitiba, né? São histórias de Macaé. Coisas de Macaé, como é um texto fabuloso que a gente achou também no jornal antigo e que logo logo a gente traz para vocês aí. Vamos fechando então a semana com a história número 158, né? Vamos lá, por Antônio Álvares Parada. Embora no pequeno livro Os Franciscanos em Quissamã, lançado em 1962 pela editora Vozes, não conste o nome de quem o redigiu, foi ele produto da pesquisa e da pena da professora Maria Teresa de Almeida Cunha, da atividade dos frades franciscanos na paróquia de Nossa Senhora do Desterro, a partir de 1902, quando chegaram ao nosso 4º distrito. Nesse trabalho há muita coisa interessante, registrada e documentada, mas hoje vamos limitar-nos a transcrever o seguinte trecho, abre aspas. Após algumas informações obtidas, resolveu o superior de Petrópolis enviar Frei Nicolau Lers para conhecer o lugar. Aqui chegando no dia 19 de junho de 1902, foi dignamente recebido por muitas pessoas que logo se sentiram vivamente atraídas pelo caráter enérgico e empreendedor do sacerdote. Acomodou-se a princípio nas dependências da velha matriz, aí ficando por espaço de 2 meses, sendo substituído pelo Definitório Provincial de Curitiba, resolveu estabelecer uma residência. Frei Nicolau voltou novamente entregando aos viscondes de Ururaí e Quissamã a carta do provincial em que dizia aceitar a oferta de uma casa, propriedade da família Araruama, para instalar a nova residência franciscana. Olha aí que relata um livro que hoje é um livro super inédito, né? Difícil, raríssimo. O livro que veio apócrifo, né? Mas hoje está revelado aqui, né? Já foi revelado pelo Tonito, pelo meu avô também. O livro Os Franciscanos em Quissamã, um relato importante de como foi a chegada desses padres lá e como eles foram recebidos, por quem foram recebidos, quem que deu as primeiras paridas a ele, deixou ele, né, ia dar uma residência, ou chegou a dar, no estabelecimento início do século XX em Quissamã. Os nomes, Jacó Hofer, muito importante aqui esse relato, né? Mais um relato aí que traz aí a Macaé com H, os distritos de Macaé, os antigos distritos, e aí Quissamã aqui documentada nessa última história de hoje. Amanhã a gente está de volta, meio-dia, no Facebook. A gente está permanentemente com novos conteúdos no nosso YouTube Desvendando Macaé, tá? Inscreva-se lá, convide os amigos, e aqui na página do Facebook também, tá? A gente pede a vocês, para a gente robustecer essa rede aí, que mais pessoas
tenham acesso e nos traçam a clica lá em convidar amigos e pode mandar ver, todo mundo, todos. Inclusive, essa semana a gente passa a fazer o sorteio de um brinde aqui nas nossas lives. Tem que ficar ligado, galera. Toda sexta-feira a gente vai estar fazendo um sorteio de um brinde muito especial da nossa parceria com o Ricardo Cardoso. Então, a gente vai selecionar as pessoas que estiverem inscritas no nosso canal do YouTube e que estiverem participando, comentando, curtindo as nossas lives no Face, né? Dessas pessoas que a gente selecionar que estão dentro desses requisitos, que estão fazendo essa interação com a gente nos apoios, estaremos enviando para você. Além de você ter aqui um motivo e deleite para estudar, conhecer um pouco melhor Macaé, interagir com a gente, né? De aprender um pouco sobre a cidade, para a gente poder amar mais e cuidar melhor, né? É necessário que a gente conheça para isso. E você também vai ter a oportunidade aí de estar sendo presenteado com um brinde na sua casa para você compartilhar com a sua família. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Um grande abraço para todos que nos acompanham, para todos que têm fortalecido a gente. E é isso, galera. Não se esqueçam, inscrevam-se na nossa página no Facebook, curtam, comentem e compartilhem nossas postagens. Um beijo, até amanhã.